esse problema apresenta uma ponte com 6 pilares. Na verdade, cada apoio do tabuleiro aqui é constituído de 2 pilares. Então, no primeiro apoio aqui você tem 2 pilares, no apoio central mais 2 pilares, e no outro apoio na extremidade mais 2 pilares. É pedido aqui para determinar a armadura. Vamos fazer desde o início do cálculo das cargas horizontais a determinação da armadura necessária para que esses pilares atendam ao carregamento desse tabuleiro, recebido pelo tabuleiro dessa ponte. Temos aqui os dados que vamos usar. A temperatura vai variar em 15 graus. Vamos determinar o efeito da temperatura, que vai ser traduzido numa carga horizontal nos pilares. O trem tipo desta ponte seria um TB45, que tem aí 45 toneladas, ou TB450, de 450 kN. O SCK do concreto é de 20 megapascais, coeficiente de dilatação térmica 10 a menos 5. Temos aqui também o módulo de elasticidade do concreto, 21.287 megapascais. A força normal máxima, que foi retirada lá da envoltória das reações de apoio, é dada aqui como 2.250 kN. Essa carga no trabalho de vocês vão retirar da envoltória das reações de apoio que vocês analisaram lá no início do trabalho. O momento de inércia da seção transversal também é dado aqui. Temos aqui o coeficiente de recalque lateral do terreno, dado aqui no valor de 6.000 kN por metro a quarta. Ângulo de atrito do solo, 30 graus. Diâmetro dos pilares, 1,2 metros. Profundidade dos tubulões, 6 metros abaixo da base dos pilares. Vamos considerar o pilar, a altura dos pilares medida a partir do nível do solo e a profundidade do fúcio do tubulão também medida a partir do nível do solo. Esses pilares teriam aparelhos de neoprene, onde são dadas aqui as dimensões da placa de neoprene, aparelhos elásticos de neoprene, com 6 centímetros de espessura e uma área aqui de 30 por 50 centímetros. Essa espessura, como é uma placa fretada, vamos considerar a espessura somente do neoprene de 47 milímetros. É dado aqui também a seção transversal da ponte, ela tem 10,8 metros de largura. O pavimento teria 10 metros de largura. As longarinas teriam 1,6 metros de altura e as defensas 0,87 metros de altura. Essas dimensões todas aqui nós vamos usar para determinar o empuxo lateral das cortinas. A cortina aqui teria a mesma altura da longarina. Vamos determinar também as cargas de vento, utilizando aqui as alturas da superestrutura. Nós começamos aqui a análise das cargas horizontais, determinando o valor das forças devido à frenagem e aceleração. Então, sobre o tabuleiro, sobre o pavimento do tabuleiro, sobre o pavimento, nós vamos ter uma área aqui que vamos considerar para determinar o valor das cargas de frenagem e aceleração. Essas cargas de frenagem e aceleração seria calculado como a maior de duas hipóteses, ou 30% do veículo tipo, ou 5% da carga de multidão que acontece dentro da área de influência de um dos pilares. Então, 30% da carga do veículo tipo seria 30% de 45 toneladas, que é o peso do veículo tipo, que daria 13,5 toneladas força. A outra hipótese seria 5% da carga de multidão, que é 5 kN por metro quadrado, ou meia tonelada por metro quadrado. Faltou metro quadrado, né? Então, multiplicando essa carga distribuída na área do pavimento pela área embaixo de um dos pilares. Alguém me perguntou hoje à tarde como é que a gente consideraria a distância entre os pilares. Para esse exercício aqui, ó, você tem 3 pilares. Você tem
um pilar a 3 metros, outro pilar a 19 metros, que seria o pilar central, né? E outro pilar a 19 mais 16, 35 metros. Cada pilar, cada apoio desses, vai ter a sua área de influência. Por exemplo, os pilares centrais vão receber as cargas da metade desse vão, mais as cargas da metade desse outro vão. Então vai ter aqui 8 mais 8, 16 metros de comprimento de influência dentro da esfera de atuação desse pilar aqui, desses dois pilares, concordam? Então a carga de frenagem e aceleração para esses pilares centrais vai ser a carga de multidão vezes a área do pavimento dentro dessa distância de influência aqui, que é de 8 metros para um lado, mais 8 metros para outro, né? Então, são 16 metros de comprimento. Ok? Então, 16 metros, que é aquele comprimento dentro do vão de influência dos pilares, vezes a largura do pavimento, porque a carga de frenagem e aceleração é devido ao contato da roda dos veículos com o pavimento. Então, só pode acontecer dentro da pista. Então, você vai considerar somente a largura da pista, 10 metros. Essa largura da pista está aqui nesse esquema, né? O pavimento aqui tem 10 metros de largura somente. Então, calculando aí a frenagem devido às cargas de multidão, daria aí como resultado 4 toneladas força. O maior das duas hipóteses seria de 13,5. Então, é essa carga que nós vamos considerar. 13,5 toneladas força. Ok? Agora, força de empuxo lateral das cortinas. Está no item 7.1. Vamos aqui para o item 7.1. Então, força do empuxo lateral nas cortinas. Deixa eu apagar aqui. Temos aí, para determinar o empuxo total, que somar o empuxo das cargas veiculares, representadas pela letra Q barra, e das cargas provenientes da pressão do peso do solo, que é uma pressão variável. Ela é zero na superfície do aterro e é máxima aqui na parte inferior da contenção, aqui, que é a cortina da ponte. Você tem aqui a laje e aqui a cortina. A altura da cortina é igual à altura da longarina, 1,60 m. Para calcular o empuxo do solo, multiplicamos o coeficiente, esse coeficiente Ka, que é calculado por essa expressão aqui, é o coeficiente de empuxo ativo. Esse Ka seria a tangente elevado ao quadrado de 45 menos o ângulo φ de atrito do solo dividido por 2. O ângulo de atrito do solo é de 30 graus, conforme o dado que foi dado, conforme o dado constante aqui no enunciado do problema. O ângulo de atrito do solo é 30 graus. Então, colocando aqui o valor do ângulo de atrito, nós chegamos aí no valor de Ka de 0,0334. Então, é o Ka, o empuxo do solo, é o Ka, vezes o γh sobre 2, que é a pressão média causada pelo peso do solo sobre a superfície da cortina. Vamos pegar aqui uma pressão média, porque a pressão é variável. A pressão média seria 0 mais a pressão máxima, que é γh, dividido por 2. Então, a pressão média é gama do solo. Vamos considerar o gama do solo como sendo 1,7 toneladas força por metro cúbico, que também foi um dado do problema. Multiplicado pela área da cortina. A área da cortina vai considerar a altura da cortina e a largura da ponte, que é 10,80. A largura da ponte foi dada aqui na seção transversal, é 10,80. Não é só o pavimento, seria toda a ponte. A cortina compreende toda a largura da ponte. Então, multiplicando aí todos esses parâmetros, nós encontramos para o empuxo do solo o valor de 7,85 toneladas força. Agora, o empuxo devido aos veículos. O empuxo devido às cargas móveis, que são as cargas veiculares. Esse empuxo, consideramos o coeficiente de empuxo lateral, aliás, o coeficiente de empuxo ativo do solo, o mesmo Ka, que deu 0,334, vezes a carga Q barra, que é uma média ponderada da
carga de multidão com a carga distribuída equivalente ao peso do veículo tipo, que nós representamos por QV. Esse QV seria o peso do veículo tipo dividido pela área de projeção dele sobre o pavimento. Ele tem 3 de largura por 6 de comprimento. Então você tem aqui uma carga distribuída que seria equivalente à carga total do veículo. Essa carga equivalente QV distribuída vezes a largura do veículo, mais a carga de multidão, que é uma carga característica dada por norma, que é de meia tonelada por metro quadrado, vezes a largura remanescente no pavimento. Se você tem o veículo ocupando 3 metros, a largura remanescente seria 7. Tudo isso dividido pela largura total do pavimento. Então, por isso que é uma média ponderada. Você está ponderando aqui o peso do veículo tipo com a carga de multidão, de acordo com o espaço onde elas acontecem dentro do pavimento. Por isso que é uma ponderação. Essa carga ponderada, que é barra, vai resultar em 1,1 toneladas força por metro. Então, colocando o valor dela aqui na fórmula do empuxo devido às cargas móveis, e colocando também a área total da superfície da cortina, que é a largura da ponte, vezes a altura da cortina, né, 10,80 por 1,6, encontramos então para o empuxo dos veículos o valor da força. Deste modo, o empuxo total, que é a soma do empuxo devido à carga de solo mais o empuxo devido à carga de veículos, vai ser igual a 14,20 toneladas força. Então, pessoal, nós temos aí o empuxo devido, o empuxo lateral nas cortinas, que deu 14,20 toneladas força, e temos também o empuxo, aliás, a carga devido à frenagem e aceleração, que calculamos há pouco, que deu 13,5 toneladas força. Vamos somar as duas e determinar a reação no topo dos pilares que vai equilibrar essa carga total, essa soma dos dois efeitos, da frenagem com o empuxo lateral das cortinas. Para isso, a gente precisa, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, né? A reação nos pilares, no topo dos pilares, temos aí 6 pilares. Na verdade, são 3 apoios constituídos de 2 pilares. Podemos chamar o apoio 1, apoio 2 e apoio 3. Cada apoio vai ter uma reação no topo. Vamos representar pelo F índice I. E aqui seria o número dos apoios, 1, 2 e 3. Então, cada pilar vai ter uma reação que vai depender da rigidez dos pilares, a rigidez de cada pilar, em relação à rigidez, a soma das rigidezes de todos os pilares, essa fração aqui vezes a força total. Essa força total seria o empuxo nas cortinas, mais as forças devido à frenagem e aceleração. A força devido à frenagem e aceleração. Ok? Então, calculamos aqui embaixo. A força total, o F, né? É 13,5, que é a carga de frenagem, mais 14,2, que é a carga do empuxo total, que vai resultar em 27,7 toneladas força. Só que precisamos, para calcular aqui a reação nos pilares, precisamos determinar a rigidez de cada pilar. É o que nós vamos fazer agora. A rigidez em cada pilar, aqui no item 3, vai depender do aparelho de apoio, da existência ou não de aparelho de apoio e da rigidez do próprio pilar. Como esses pilares têm aparelho de apoio de neoprene, nós vamos precisar aqui determinar a rigidez do neoprene, da placa de neoprene. A rigidez da placa de neoprene é determinada por essa fórmula, que é o produto do módulo de elasticidade do neoprene vezes a área da placa, dividido pela espessura do neoprene, HN. Esses dados estão todos no enunciado, né? O módulo de elasticidade do neoprene é 10 kg por centímetro quadrado, a área da placa de neoprene é 30 por 50 centímetros, e a espessura do neoprene, da placa, é de 47 milímetros.
Colocando todos esses valores na fórmula, nós vamos ter 10, que é o módulo da cidade, vezes a área de 30 por 50, dividido pela espessura de 4,7. Encontramos aqui para o neoprene o valor de 3.191 quilos por centímetro. Essa é a rigidez do neoprene. Transformando para toneladas, seria então toneladas por metro, nós dividimos por 10. Daria 319,1 toneladas força por metro. Agora vamos calcular a rigidez dos pilares. Os pilares P1 e P3, que estão nas extremidades do tabuleiro, têm a mesma altura. Se vamos olhar no desenho, os dois pilares têm 1,60 m de altura. Os pilares das extremidades, o apoio 1 e o apoio 3. O apoio central tem 3 metros de altura. Então, para os pilares P1 e P3, a rigidez vai ser a mesma. Essa rigidez vai ser 3 vezes o módulo de elasticidade do concreto, vezes o momento de inércia da seção, dividido pela altura ao cubo. Colocando os valores do módulo de elasticidade na expressão e do momento de inércia, nós vamos chegar aí no valor de 650.037, colocando em função da altura sobre h ao cubo. H seria a altura do pilar. Como é que determinamos aí o módulo de elasticidade do concreto? Tem aqui uma fórmula que é dada na norma NBR 6118, que possibilita o cálculo do módulo de elasticidade do concreto em função do FCK. Como o FCK do concreto é 20, chegamos no valor do módulo de elasticidade do concreto de 21.287,37 megapascais, que daria em toneladas força por metro quadrado o valor de 2.128.737. Agora vamos combinar a rigidez do neoprene com a rigidez do pilar, usando essa fórmula aqui de baixo. Então, a rigidez do apoio elástico, que seria a combinação do neoprene com o pilar, seria o produto da rigidez do pilar com a rigidez do neoprene, dividido pela soma da rigidez do pilar com a rigidez do neoprene. A rigidez do pilar, colocando aqui o valor da altura do pilar e também da profundidade do fuste, já que todos os dois trabalham em conjunto, não só a altura do pilar, como também a profundidade do fuste, vai determinar a rigidez do pilar. Temos aí, então, a altura total de 7,6 metros. Fazendo aqui a divisão, encontramos, então, para a rigidez do pilar, 1.480 toneladas força por metro. Combinando a rigidez do pilar com o neoprene, por essa fórmula aqui de baixo, encontramos o valor de 262,6 toneladas força por metro. Essa seria a rigidez dos pilares P1 e P3. Agora a rigidez do pilar central, que é o pilar P2. Da mesma forma, determinamos aqui a rigidez do pilar, usando esta fórmula, retirada lá da resistência dos materiais, 3EI dividido pela altura ao cubo. A altura do pilar P2 é de 3 mais 6 do fuste do tubulão. 3 é a altura do pilar a partir da superfície do solo, 6 é a profundidade do tubulão. Então, fazendo a conta aqui, daria aqui o resultado de 891,68 toneladas força por metro. Essa é a rigidez do pilar P2. Combinando com a rigidez da placa de neoprene, teríamos aqui 235 toneladas força por metro. Então, essas seriam as rigidezes dos apoios, que nós vamos usar aqui agora para determinar a reação nos pilares, usando essa fórmula aqui, ó, ok? Então, a reação em cada pilar vai ser uma fração da força total. Essa fração seria a rigidez do pilar dividida pela soma das rigidezes de todos os demais. Vamos aqui montar uma tabela para os 3 pilares, o pilar P1, P2 e P3. A rigidez de cada pilar está dada aqui nessa coluna. Os pilares mais curtos têm uma rigidez maior. O pilar central é um pilar maior, mais comprido, tem uma rigidez menor.
Então, somando as rigidezes de todos os pilares, chegamos aqui no valor de 760,2. Pegando a rigidez de cada pilar e dividindo pela soma das rigidezes de todos eles, e multiplicando pela força total, encontramos aqui a reação em cada pilar, nessa coluna. Nós estamos aplicando essa fórmula aqui, né? Então, 262 dividido por 760,2 vezes a força total de 27,7 dará o resultado de 9,57 para o pilar P1. Para o pilar P2, 235 dividido pela soma de todas as rigidezes, que dá 760,2, vezes a força total de 27,7, dá aqui a reação de 8,56. Da mesma forma, para o pilar P3, dá o mesmo resultado do pilar P1, 9,57. Agora vamos considerar o efeito da temperatura. O que escreveram aqui? Não, acabei não lendo, peraí. No exercício foi dado os dados para calcular a rigidez do neoprene. No trabalho, onde pegamos esses valores, vocês podem pegar os mesmos dados desse problema aqui que eu estou passando para vocês. Vocês vão usar lá a mesma placa de neoprene, tá ok? A temperatura também é a mesma? A temperatura, vocês podem considerar 25 graus. Eu acho que vai estar lá no edital daí a temperatura. O valor da temperatura. Tá bom? Uhum. Agora vamos determinar então as reações devido ao efeito da temperatura. Que está aqui no item 5. Reações dos pilares devido à variação da temperatura. Essa reação vai depender da rigidez do pilar e da deformação devido à temperatura. O ΔT aqui foi dado no problema como sendo 15 graus. O alfa é o coeficiente de dilatação térmica, que é 10 a menos 5 graus a menos 1. Colocando todos esses valores aqui na fórmula, né, nós encontramos aí a reação para cada pilar. A reação horizontal de cada pilar. Montamos aqui uma tabela. Antes ainda de mostrar os valores da tabela, tenho aqui a posição do pilar XI e X0 é a posição do centro elástico. O centro elástico, deixa eu voltar aqui no tabuleiro da ponte. Imagine aqui o tabuleiro da ponte. Imagine que haja um aumento da temperatura. Então o tabuleiro vai deformar, vai haver uma expansão no material e o tabuleiro vai dilatar para os dois lados. Para o lado esquerdo ele vai dilatar um pouquinho, para o lado direito ele vai dilatar um pouquinho. Essa dilatação ela vai ser variável. Quanto mais distante do centro, maior é o deslocamento sofrido pelo material, devido à dilatação térmica. No centro do pilar, ou em qualquer ponto, qualquer região aqui, na parte interna do tabuleiro, vai haver um ponto em que o pilar não se desloca. Esse ponto é chamado centro elástico. Nesse caso, como o tabuleiro é simétrico, o centro elástico vai estar bem no meio, bem em cima aqui do pilar central. Ok? A posição dos pilares, o xi daquela fórmula, seria a distância do pilar em relação a uma origem, que você pode considerar aqui como sendo a extremidade esquerda do pilar. O apoio 1, então, estaria a 3 metros desta origem. Considerando aqui que a origem esteja aqui bem aqui no início da estrutura, o x1 vai ser igual a 3 metros. O x2 vai ser 3 mais 16, ou seja, 19 metros, que é a posição desse apoio em relação a essa referência. 19 metros, é o x2. O x3 daquela fórmula seria a posição do terceiro pilar, que seria 3 mais 16 mais 16, que dá 35 metros. Voltando agora na resolução. Então, o centro elástico, ele vai ser função da rigidez dos pilares e da posição dos pilares em relação ao tabuleiro. Então, você tem o cálculo do centro elástico é dado por essa fórmula, né? É a soma do produto da rigidez de cada pilar pela sua posição em relação à referência, que pode ser a extremidade esquerda do tabuleiro, dividido pela soma das rigidezes de todos os pilares.
Considerando as rigidezes calculadas, vamos ter aí que a posição do centro elástico vai cair bem no meio do tabuleiro, 19 metros. Ó. Okay? Dá 19,03 em razão aí de uma imprecisão aí no arredondamento das rigidezes. Ok? Mas cai bem no meio do pilar, porque os pilares, bem no meio do tabuleiro, porque os pilares são todos simétricos. Ok? Então, aplicando todas esses valores na fórmula da reação devido à temperatura, temos aqui, vamos colocar tudo numa tabela. Cada reação do pilar, por pilar P1, temos aqui os pilares nessa coluna, P1, P2 e P3, são os 3 pilares. A posição de cada um dos 3 pilares. O primeiro apoio está a 3 metros ali da referência da origem. O segundo está a 19, o terceiro está a 35 metros. O centro elástico, calculamos há pouco que deu 19 metros. Então, fazemos aqui a determinação desse termo dentro do parênteses aqui, que é a diferença entre a posição do pilar e a posição do centro elástico. Isso aqui nada mais é que a distância do pilar até o centro elástico. Então, o pilar P1 está a menos 16 metros do centro elástico. Esse valor negativo quer dizer que ele está à esquerda do centro elástico. O pilar P2 está quase em cima do centro elástico. Eu diria que está bem em cima. Esse 0,03 aqui, como eu falei há pouco, é uma imprecisão aqui no cálculo do centro elástico, que deveria ter dado 19 metros certinho, né? O pilar P3 está a 15 metros, ou quase 16 metros do centro elástico. 15,97 é quase 16 metros. Como está com sinal positivo, quer dizer que ele está à direita do centro elástico. Essa quarta coluna, que seria o ΔI, seria aí a deformação devido ao efeito de temperatura, que é o produto do coeficiente de dilatação térmica pela diferença de temperatura, que é 15 graus, e pela distância do pilar até o centro elástico, que é dada por esses valores dessa coluna aqui, da terceira coluna. Então, fazendo o produto dessas 3 parâmetros, eu encontro aqui para o ΔI, a deformação do tabuleiro em cima do pilar P1, né, é quanto desloca o tabuleiro em cima do pilar P1, seria de 0,024 metros, ou 2,4 milímetros, né, muito pouquinho, para a esquerda, sinal negativo. Do pilar P2 dá um número menor ainda, quase zero, porque ele está bem em cima do centro elástico praticamente. E o pilar P3 vai deslocar 0,0024 metros para a direita, com o sinal positivo, que seria aí 2,4 milímetros. Então essa é a deformação delta, causada pelo efeito de temperatura. Se você multiplicar o delta pelo K, que é a rigidez do pilar, você vai ter aí a carga, a reação causada por esse deslocamento do tabuleiro, que é o FI aqui que nós vamos calcular. Né? Então, o FI para o pilar P1, o F1, seria 0,024 vezes 262,6, que dá 0,63 toneladas. O pilar P2 é quase zero, é 0,001 toneladas, que daria aí 1 quilo praticamente, né? A milésima parte de uma tonelada é 1 quilo, é quase nada. E pelo pilar P3 é 0,63 toneladas para a direita. Então nós vamos somar essas reações de apoio devido ao efeito de temperatura com as reações devido ao empuxo lateral das cortinas e a carga de frenagem e aceleração, né? Então vamos somar aqui as reações, deixa eu mostrar aqui a tabela, né? Então você tem aqui, nessa tabela aqui que nós usamos para encontrar aqui as reações no topo dos pilares, devido à força F, que é a soma da frenagem com o empuxo lateral das cortinas. Vamos somar essas forças com as cargas devido ao efeito da temperatura, que nós calculamos agora, que são essas aqui, né? Então, para o pilar P1, somando a carga de 9,57 com a carga de 0,63, encontramos a carga total de 10,2 toneladas força. Somando a reação do pilar P2, devido à frenagem e empuxo, com a reação devido ao efeito de temperatura, que é zero, né? Praticamente não sofre variação nenhuma, continua 8,56.
Somando a carga horizontal devido à frenagem e empuxo com a carga horizontal devido ao efeito de temperatura, encontramos também 10,2 toneladas. Então, são essas cargas horizontais que vamos considerar aí no cálculo do momento máximo. Momento máximo longitudinal. Agora, as forças devido ao vento. Temos aí duas hipóteses. A maior das duas seria a força considerada. Para a ponte descarregada, como dissemos há pouco, você considera uma pressão de vento de 1,5 toneladas por metro quadrado, vezes a área de exposição do tabuleiro da ponte, que seria 2,47 por 16 metros. O que seria esse 16 metros? É o comprimento de influência do pilar central, né? 2,47 seria a altura da superestrutura, considerando a defensa. Voltando aqui na seção transversal da ponte, você tem aqui a altura da longarina, 1,60 m, mais a altura da defensa, que é 0,87. Então, 1,60 mais 0,87 dá esse valor de 2,47. Então, altura vezes comprimento te dá uma área lateral de exposição ao vento. Pegamos 25% dessa área. Então, 25% dessa área vezes a pressão de vento vai me dar aqui a carga devido ao vento, a carga lateral, que dá 14,82 kN, ou 1,482 toneladas. A pressão de vento é em kN por metro quadrado. Eu falei toneladas, né? É 1,5 kN por metro quadrado. Então, a pressão em kN por metro quadrado vezes a área em metros quadrados vai te dar aqui uma força em kilonewtons. Transformando para toneladas, dá 1,482 toneladas força. A outra hipótese seria para a ponte carregada, onde você vai considerar uma pressão de vento menor, de 1 kN por metro quadrado. Vezes a mesma área da superestrutura que você considerou aqui, né? 25% da área de exposição, mais uma área da altura dos veículos, que seria 40% da altura de 2 pelo mesmo comprimento de 16 metros. Então, o resultado dessa conta seria de 22,68 kN, que corresponde a 2,268 toneladas. A maior das duas situações seria para a ponte carregada. Então, a força de ventos que nós vamos considerar seria de 2,268 toneladas. Então, temos as duas forças horizontais. A força transversal, devido ao vento, e a força longitudinal, devido a três cargas: efeito da temperatura, empuxo lateral das cortinas e frenagem e aceleração. Que nós calculamos aqui em cima, né? Certo? Vamos considerar aqui para o pilar central. Aliás, para os pilares P1 e P3, né? A carga de 10,2 toneladas. Então, o próximo passo aqui é o cálculo do momento máximo, né? Fazer o dimensionamento propriamente dito. Então, tenho aqui um esquema do pilar e do fuste do tubulão. A altura do pilar seria de 1,6 metros, conforme o enunciado apresentou, né? O enunciado mostra aqui que a altura dos pilares P1 e P3 é de 1,6 metros. A altura do fuste é de 6 metros, conforme o próprio enunciado também apresenta. Então, o que nós vamos analisar aqui vai servir para os pilares P1 e P3, que são iguais. O coeficiente de recálculo lateral do terreno também é dado no enunciado, que é o valor de 600 toneladas por metro a quarta. Vamos calcular aqui a rigidez da interação solo-estrutura, por essa fórmula. Então, colocando aqui todos os parâmetros na fórmula, encontramos aqui uma rigidez de 0,00332. Essa rigidez vai servir para determinar o valor do parâmetro beta. O que nós precisamos aqui é determinar, lembram que a variação dos momentos vetores vai ser algo parecido com isso aqui, né? Onde aqui você tem o momento no engaste e aqui você tem o momento máximo, numa seção
dentro do fuste do tubulão aqui, né? Aqui você tem o valor do momento máximo. O que eu preciso determinar é essa distância xm, né? Porque esse momento máximo vai ser o produto da força horizontal, seja ela de vento ou devido frenagem, empuxo, mais efeito temperatura, essa força H, vezes essa distância aqui, ó, né? Essa distância, vou chamar distância do momento máximo, dm, vai ser o H0 mais o H menos o xm, certo? Então eu preciso determinar esse xm. Esse xm é determinado a partir de uma tabela, de onde eu vou tirar o valor de Qc a partir dos valores de beta, calculados por essa fórmula aqui, certo? Lá, essa tabela que nós vamos usar está aqui, né? Espera aí. Essa tabela aqui, tá lá, onde você vai calcular o valor de beta, e para cada valor de beta nessa tabela, você vai ter associado um valor de Qc. Esse valor de Qc vai determinar o valor de xm, multiplicando o Qc pelo H. O H aqui é a profundidade do fuste. Então, para os parâmetros dados no problema, o valor de beta vai ser igual a 0,113. 0,113. Ok? Colocando todos os parâmetros aqui da fórmula, né? Os valores, chegamos aí no valor de 0,113. 0,113 é maior que o limite superior de beta na tabela. O valor máximo de beta na tabela é 9,47 vezes 10 a menos 2, que seria 0,0947. Né? Então é um valor menor que o valor calculado. Nesse caso, nós vamos considerar o momento máximo igual ao momento no engaste. Esse momento no engaste é dado por essa fórmula aqui. Essa fórmula é o momento no engaste. Então, calculando o momento no engaste, voltando aqui para o problema, né? Para o cálculo do momento no engaste, vai entrar aqui a rigidez K, da interação solo-estrutura, as alturas aqui do fuste do tubulão e a altura do pilar. Então, colocando todos os valores, encontramos aí para o momento máximo, ou momento no engaste, que vai ser igual, né? 4,63 vezes o valor de H. O H pode ser a carga horizontal devido às forças longitudinais, que são frenagem, empuxo lateral das cortinas ou efeito de temperatura. Ou as cargas horizontais transversais, que devido ao vento, certo? Então, para as cargas longitudinais, o momento vai ser 4,63 vezes o valor da carga. Só que essa carga longitudinal, consideramos os pilares P1 e P3, há pouco, de 10,2, né? Ela vai ser dividida em dois, porque são dois pilares nesse apoio. Então é metade para um pilar, metade para outro, né? Então o H aqui seria 5,10. O momento então seria 4,63 vezes 5,10, que dá 23,63 tonelada-metro. Agora para as cargas de vento, as cargas transversais, é a mesma fórmula, né? Como não tem travessa sobre os pilares, no topo dos pilares, eu considero a mesma abordagem. 4,63 vezes a carga de vento dividido por 2. A força de vento que nós calculamos há pouco deu 22,68 kN, né? Que é 2,26 toneladas. Dividido por 2 dá 1,13. Para cálculo do momento aqui, multiplica por 4,63, dá 5,25 toneladas força vezes metro. Então temos os dois momentos. Os momentos devido às cargas horizontais, que é o ML, longitudinais, digo, e os momentos devido às cargas transversais, que é o MT. O momento resultante vai ser dado por essa fórmula aqui de baixo, o MR, raiz quadrada da soma dos quadrados dos momentos, longitudinal e transversal. Então, colocando os valores dos momentos MT e ML na fórmula do MR, encontramos aqui 24,206 toneladas força metro.
Tá? Agora a gente vai calcular o momento de cálculo, determinar o momento de cálculo para determinar aqueles parâmetros do ábaco, da armadura do pilar, né? Então, calculamos aqui o momento resultante. Vamos majorar esse momento resultante em 1,4 e depois somar com esse momento resultante majorado o momento mínimo e o momento devido à flambagem, os momentos de segunda ordem, né? Então, nós vamos somar aquele momento resultante, o momento mínimo e o momento de segunda ordem. Antes do momento mínimo. Esse momento mínimo prevê aqui uma imprecisão na execução do pilar. É muito difícil você fazer com que o eixo do pilar coincida com o eixo da longarina. Então, a nível de projeto, é considerado aqui uma excentricidade mínima, que seria 15 centímetros ou 0,015 metros, mais 3% do diâmetro do pilar. O diâmetro aqui nós estamos representando pela letra H. Então, a carga normal de cálculo, aqui a força de cálculo, foi dado no enunciado. Para o trabalho de vocês, vocês vão considerar a carga tirada da envoltória das reações de apoio, né? Então, aqui no enunciado, essa carga foi dada como sendo 2.250,44 kN. Eu vou majorar essa carga normal em 1,4. Majorando essa carga aqui em toneladas agora, né? Lá estava em quilonewton. Então, transformando para toneladas, fica 225. Majorando em 1,4 e multiplicando pela excentricidade mínima, né? Que seria 0,015 metros, mais 0,03 vezes o diâmetro do pilar, que é 1,2 metros. Isso resulta num momento de 16,07 toneladas força-metro. Certo, esse é o momento mínimo. Agora vamos calcular o momento de segunda ordem, que é devido aos efeitos de flambagem da coluna. À medida que a coluna vai flambando, né? Então eu vou aqui, ó. Então, digamos que essa pecinha aqui seja a coluna, tá? Quando você aplica aqui uma carga de compressão, dá para enxergar aí, né? À medida que você aplica uma carga de compressão, o pilar sofre flambagem, não sofre? Ó. Um deslocamento lateral aqui devido ao efeito da flambagem. À medida que ele vai deslocando, a carga vai acompanhando esse deslocamento, né? Então tem um momento de segunda ordem, porque a posição de aplicação da carga, ela vai se movimentando em relação ao eixo do pilar. Por isso que é chamado de efeito de segunda ordem, que é um momento adicional que acontece aí devido à deformação transversal da flambagem. Para calcular esse momento, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó. Né? Seria o valor da carga normal de cálculo, vezes o comprimento efetivo da coluna, elevado ao quadrado, dividido por 10, vezes a curvatura, representada aqui por 1 sobre R. Para determinar aqui o comprimento efetivo de flambagem, eu preciso determinar o comprimento LBE, que vai ser a altura do pilar, mais um termo que leva em consideração aqui a rigidez da interação solo-estrutura. Você tem aqui nesse termo o módulo elasticidade do concreto, o momento de inércia da seção e a rigidez M aqui, que vai depender do tipo de solo que constitui o terreno. Então, colocando todos esses parâmetros que foram dados na fórmula, encontro aqui para o LBE o valor de 7,45. Esse aí seria mais ou menos o comprimento destravado na resistência dos materiais. Esse aqui seria o comprimento destravado. Temos que considerar aqui a vinculação livre no topo. Vai ter um coeficiente K igual a 2.
é o coeficiente de comprimento efetivo da coluna, que para essa configuração, engastado na base de flambagem seria o comprimento destravado, o LBE, vezes o coeficiente de comprimento efetivo, K, que é igual a 2. Então, 2 vezes 7,45 vai dar 14,9 metros. Então, calculamos aí o LB. De segunda ordem aqui, ó. Calculamos o comprimento efetivo. Agora vamos calcular a curvatura, né? A curvatura vai ser determinada por essa fórmula aqui. Então, estávamos falando aqui da curvatura do pilar. Então, os parâmetros aqui seriam o FYD, o módulo da elasticidade do aço, que é 200 gigapascais. Sempre tomando cuidado de colocar as mesmas unidades, né? Então, o FYD em megapascais seria, para o CA50, 500 megapascais. O CA50 tem uma tensão de escoamento de 50 kN por segundo. O valor da tensão de escoamento é em kN por centímetro quadrado. Para transformar para megapascais, vai dar 500, transformando para megapascais. Dividido por 1,15, porque é a tensão de escoamento de cálculo, né? A tensão de cálculo, FYD, dividido pelo gigapascais, vamos colocar aqui em megapascal, que é para considerar a mesma unidade. Então fica 200 mil megapascais. No denominador da fórmula, nós colocamos aqui o Ni e o diâmetro da seção, né? O Ni é calculado por essa fórmula aqui de baixo, né? É a carga vertical de cálculo dividido pelo produto da área da seção de concreto pelo FCD. Então, a carga de cálculo será 1,4 vezes a carga normal fornecida lá no enunciado. Para vocês vão... Dividido pela área da seção transversal, que é uma seção circular, coloca-se aqui em função do raio, né? Π vezes o raio ao quadrado, é a área da seção circular. Vezes ainda o FCD, que é o FCK, aqui no caso, em toneladas por centímetro quadrado, né? Toneladas por metro quadrado dá 2.000, dividido por 1,4. Certo? Para transformar de megapascais para tonelada por metro quadrado, multiplica por 100, ok? Então, 20 MPa seria 2.000 toneladas por metro quadrado. Por que eu estou fazendo essa transformação de unidades? Porque eu preciso sempre jogar as mesmas unidades na fórmula, né? Então, o resultado do Ni aqui seria 0,195. Então, eu coloco 0,195 aqui no denominador, né? O resultado de tudo isso aí vai dar 0,00473. A outra coisa que tem que se tomar cuidado é que o resultado do que está dentro do parênteses aqui sempre tem que ser maior ou igual a 1. Nesse caso, não dá maior ou igual a 1, dá menor, né? Então, considera daí o valor unitário. Ok? Então, dá para... O resultado final para a curvatura seria esse aqui. Ok? 0,00473. Então, temos aí os dois parâmetros que faltavam para determinar o momento de segunda ordem, né? Então, calculando o momento de segunda ordem lá, eu coloco aqui o valor da carga normal, da carga vertical, o valor do comprimento efetivo do pilar, que é 14,9 elevado ao quadrado, dividido por 10, e vezes ainda a curvatura, que deu 0,00473. Resultado final, para o momento de segunda ordem, 33,08 toneladas metro. Então, temos aí os três momentos necessários para determinar o momento total, né? O momento total vai ser a soma do momento resultante, que considera o momento longitudinal e transversal, né? Majorado no coeficiente de 1,4, mais o momento mínimo, que considera lá uma excentricidade mínima, mais o momento de segunda ordem. Então, somando aí os três termos, chegamos aqui no valor de 82,98 toneladas força metro.
Então, esse momento de cálculo vai servir aí para determinar o valor desse parâmetro μ, que a gente vai usar lá na tabela, no ábaco de aço para os pilares circulares, né? Então, o μ índice D vai ser o momento de cálculo dividido pela área da seção transversal, dividido ainda pelo diâmetro e pelo FCD. Colocando todos os valores na fórmula, chegamos aí no valor de 0,042 para o μD. O valor de Ni já calculamos quando estávamos analisando o momento de segunda ordem, né? O Ni aqui tinha dado lá 0,195. Então, com esses dois valores, entramos no ábaco e verificamos daí no ábaco o valor da taxa de armadura da coluna. Então, vamos lá para o ábaco, né? Então, entramos com esses dois valores no ábaco. O valor de Mi vai estar aqui na coluna vertical, o valor de Ni na linha inferior aqui. Okay? Então, para Mi, encontramos 0,042. Vou aumentar aqui mais ou menos. Tentar aumentar aqui, dar um zoom aqui. Então, para Mi, que está aqui nesses valores verticais, deu 0,042. Estaria quase em 0,05, né? Um pouquinho para baixo aqui, certo? Então, prolongamos uma linha horizontal aqui para Mi, até encontrar uma linha vertical que corresponderia aqui ao valor de Ni. O valor de Ni deu 0,195. 0,195 está quase aqui em 0,2, né? Então, traçando aqui uma vertical até encontrar a horizontal de Mi, nós temos aqui um ponto abaixo aqui da curva de 0,4%, né? Então vamos usar aqui a armadura mínima. A taxa de armadura mínima para qualquer pilar circular, olha, para qualquer pilar, né, sempre vai ser 0,4%. Então, para esse pilar aqui, a armadura mínima atenderia aí aos esforços, né? Professor, Então, oi, pode perguntar. se der entre duas linhas, por exemplo, eu faço o traçado, aí meu ponto dá entre as duas linhas. Eu pego a linha de cima ou a linha de baixo? Por segurança, pega a linha de cima. Tá. Né? Ou, se você quiser ser bem preciso, você pode interpolar, né? Mas interpolar aqui fica difícil. É muito pequenininho. Não compensa, não. Não compensa. Então, pega a maior dos dois daí. Tá bom. Tá? Então, para nós aqui, o valor de Rho, que é a taxa de armadura aqui, é 0,4%. Então, vamos calcular a armadura, né? Armadura de cálculo, armadura calculada. Armadura calculada, então, a S seria essa taxa de 0,4, que tiramos do ábaco, vezes a área da seção de concreto, do pilar, né? Então, é 0,4%. Então, você tem que pegar o 0,4 e dividir por 100, porque esse 0,4 é um percentual, né? Então, isso vezes a área da seção transversal, que é π vezes o raio ao quadrado. Colocando o raio em centímetros aqui, né? Eu vou obter a área em centímetros quadrados. Então, a área de aço aqui deu 45,24 centímetros quadrados. Na tabela mãe, que é a mesma tabela que a gente usava lá para vigas, para armadura de vigas, né? Essa área calculada de 45,24 corresponderia para uma bitola de 32 milímetros, a 6 barras, né? Então, a área mais próxima de 45 aqui seria 48, que corresponderia a 6 barras de 32 milímetros. Se eu quisesse escolher uma barra, um diâmetro menor, de 25, eu poderia aí usar daí 9 barras, né? 9 barras de 25 milímetros, que corresponderia a 45 centímetros quadrados. É um pouquinho menos, né? Se você quiser ficar a favor da segurança, você coloca uma barra a mais, daí vai para 50 centímetros quadrados, né? Então, corresponderia aí a 10 barras de 25 milímetros. Então, você distribui o número de barras no entorno do perímetro da coluna, né? Dentro da área da seção, considerando um espaçamento equivalente à cobertura da armadura, né? Que para a fundação aí tem que ser no mínimo aí a 4 centímetros, né? Então, se você adotar aqui a armadura de 32 milímetros, você vai distribuir as 6 barras dentro do perímetro da seção transversal, considerando aí um espaçamento
devido à cobertura da armadura, à proteção da armadura, né? Então seria esse aí o tema da aula de hoje, e com isso Professor, encerramos o conteúdo. o senhor Diga. pode repetir, por favor, de novo o espaçamento entre as barras? É de 4 milímetros que eu tenho que deixar entre cada barra. É o cobrimento da armadura, segue uma recomendação da norma 6118, que para fundações, né, que são ambientes não propícios, né, devido não estou lembrando do termo correto, você tem que deixar aí 4 centímetros de cobrimento Certo. na armadura, né, 4 centímetros. Então, da superfície do tubulão até a armadura aqui, você vai deixar 4 centímetros de cobrimento, né? E entre as barras? Entre as Porque barras vai depender da distribuição, porque essa distribuição aqui, ela vai ser em um círculo, né? Se forem 6 barras, você vai pegar... Se você for fazer no AutoCAD, fica fácil. Você dá aqui um offset do contorno da seção, dá um offset para dentro, né? E dentro dessa linha do offset, você vai distribuir as barras igualmente em torno desse comprimento do círculo, né? Tá. Você pode Porque dividir na esse viga círculo. tinha, né, um espaçamento mínimo que tinha que respeitar. Aí pro Aqui também vai ter. tubulão não. Ah, tá. Era Aqui isso que eu também. queria saber. Mas você vai ter mais espaço aqui do que na viga. Uhum. Na viga você tinha que distribuir a ferragem dentro da largura da viga. Aqui o espaço é muito maior, né? Você tem todo o contorno do pilar. Imagine que o pilar aqui tem 1,2 metros de diâmetro. Então você vai ter um espaço enorme aqui para distribuir a armadura. Vai ter que respeitar também aquela norma, aquela recomendação que a gente usava para vigas. Mas dificilmente não vai deixar de atender. Diga. O trabalho é para que dia? O trabalho vai ficar para terça-feira da semana após a prova. Semana da prova é semana que vem, né? Dia 23, então. Dia 23. 23 seria o último dia. É o último dia de Tá aula, bom. praticamente. Né? É o último dia letivo, né? Então vocês me mandam da mesma forma por e-mail até o dia 23, daí eu faço o fechamento das notas e lanço os resultados no liceu, né? Tá. Aí eu passo, se eu tiver dúvida na resolução do trabalho, eu posso te perguntar na semana da prova? Pode perguntar. Não, então Estou à tá bom. disposição, tá bom? Tá. Fico Obrigada, professor. Tá? Obrigado pela atenção. Se não tivermos mais nenhuma pergunta aí, podemos encerrar a aula, tá? Eu tô tranquila. Tá ok? Então, bons estudos para vocês, boa prova semana que vem, ok? E Obrigada. nos vemos na sequência, tá? Fico à disposição aí para qualquer dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Tchau. Uma boa semana para todos. Até mais.